Você já odiou o Sasuke alguma vez? Ou já passou pela sua cabeça como ele foi um completo babaca? Acho que todo mundo já pensou assim em algum momento, mesmo que só por um segundo. Fala, gente, como vocês estão? Reinaldo Taco aqui e, bom, o assunto de hoje é um pouco delicado, então caso você não concorde, tudo bem, pode deixar o seu comentário abaixo, beleza? A questão é, qual será a fase que você tá? Parece um pouco estranho, mas logo mais você vai entender. O Sasuke é um personagem que, assim como qualquer outro, possui vários defeitos, mas a probabilidade de alguém odiar ele, comparados da sua volta, em boa parte do anime, é gigante. E não só ele, né? Isso eu falo quando ele era mais novo, porque agora muita coisa mudou. Inicialmente ele é apresentado como alguém que possui ideais um tanto quanto duvidosos, já concretos para um menino de 12 anos. Quando ele diz que ele pretende se vingar, até certo ponto na nossa cabeça, na realidade, é comum, dependendo do grau da situação. Mas em Naruto, a conotação seria de matar mesmo. E mesmo que fosse errado, é justamente esse o ponto. Sem perceber, a gente acabava pensando igual como foi no começo, até descobrirmos de fato o que aconteceu. Ou então a gente simplesmente ignorava tudo e se focava em como ele era um cara legal. E não no sentido de ser simpático, é claro. Essa seria a primeira fase, e se você já pensou assim e não mais, é porque já passou por ela. Geralmente isso acontece quando você é criança. A gente costuma ter essa falsa admiração, se é que a gente pode dizer assim, querendo ser ele e até agindo como às vezes. Só que à medida que a gente cresce, a nossa mentalidade muda e as nossas opiniões também. Isso pode levar um tempo ou simplesmente questões de dias, dependendo da sua percepção. O que é totalmente normal e nada impossível de acontecer. Mas às vezes algo tão marcante é difícil de a gente esquecer, só que ainda assim somos ensinados a ignorar e seguir em frente. E por mais racional que isso possa parecer, na prática e no fundo é muito diferente e às vezes até inexplicável. A fase 2 é quando agimos como essas pessoas. Aqui dizem que era só ter seguido em frente e esquecer tudo. Pois é, esquecer tudo e viver em paz. Só que se uma coisa que não era só o Itachi que tinha, como o Sasuke também, era paz. Eu lembro que na época da escola, quando a gente conversava sobre animes, eu era uma das únicas que gostava do Sasuke. E se gostavam era somente por causa da beleza, porque todos achavam ele babaca. E por vezes eu me convenci disso também, porque realmente ele tratava todo mundo mal e com arrogância, e que se ele fosse real, ninguém ia gostar dele, o que não deixa de ser uma verdade, né? Só que, como aquela velha frase diz, o buraco é mais embaixo, e sempre que formos cavar mesmo, a gente vai perceber que tudo tem um porquê, e não justificando o que ele fez, mas você já se perguntou o grau do problema pra ele ter ficado daquele jeito? Porque acredito que ele não seja o único. Não é qualquer um que se adapta a uma outra realidade. Só que muita gente não aceita porque o anime todo fala sobre isso. E por ser tão constante, cada vez o sentido se perde. Pode ser um efeito contraditório, mas é real, isso acontece. Um exemplo prático é como um movimento ou um estilo novo surgindo. Quanto mais você ouve, mais você acaba julgando, o que boa parte do anime fizemos com ele. Como eu disse, muitas pessoas lidam de forma diferente e o grau que isso pode levar. Uns podem mudar apenas por um discurso, mas outros podem levar anos ou nunca ter a oportunidade. No caso, o Sasuke se tornou alguém difícil de convencer porque ele não passou somente raiva, ódio ou indignação, mas sim um trauma, e no meio do processo isso continuou constantemente acontecendo, através de torturas e provocações. E é claro que cada vez que isso acontece, só reforça sua visão de mundo sobre aquela situação, e a longo prazo isso se torna permanente e inconvincente. Então nada vai importar mais com esses acontecimentos anteriores para essa pessoa. Ainda mais quando é algo hediondo, como ter, por exemplo, matado a sua família e ainda fazer essas cenas repetir várias e várias vezes na sua mente. O Sasuke, você querendo ou não, foi sim uma vítima de tortura psicológica e, como de costume, as pessoas tendem a não perceber isso. Ainda mais quando você procura dizer sobre e como você se sente em relação a isso. Isso é resguardado e só fica piorando as coisas. Tiveram aqueles sim que tentaram ajudar ele de alguma forma, falando que não era esse o caminho. Mas o que eles poderiam fazer, já que ele ficou doente em um loop infinito de ódio por ter sido abusado psicologicamente e guardado tudo isso pra ele? Na terceira e última fase é quando você se questiona se nem tudo que o Sasuke fez foi uma escolha em sã consciência, e sim a doença que ele desenvolveu ao passar por diversos traumas que até os 8 anos de idade ele nunca teve. Se uma coisa é certa é que nunca se deve traumatizar alguém que ainda está se desenvolvendo como pessoa ou formando uma identidade, porque isso pode claramente acarretar no futuro depois. Então, se o intuito era proteger, fazendo viver, ele viveu, mas também passou pelos piores anos da sua vida e se tornou a pior versão dele mesmo, onde de qualquer jeito muitas pessoas morreram nesse meio tempo. Se era pra ter sido isso, foi evitado. Só que é claro, ele não foi o primeiro e nem o último. Bom,
Essa só foi mais uma percepção do anime. Se você quiser comentar sobre, pode deixar aqui nos comentários, beleza? Que eu tô sempre dando uma olhada. E o vídeo vai ficando por aqui, então espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima. Até!